Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Hoje eu converso com o Dr. Luiz Gabriel Signorelli, que é diretor de operações da Santa Casa de Itatiba. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado à TV Alesp pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente poder comentar um pouquinho sobre a situação atual que a gente vive, né? É uma situação muito triste, né, que a gente acaba acompanhando pelas notícias, né, pela mídia. E hoje o senhor vai poder contar um pouquinho para a gente sobre o dia a dia mesmo dos médicos, de todas as pessoas que estão ali na linha de frente, né, para combater a Covid-19. A gente pode falar que a nossa saúde aqui no estado de São Paulo está em colapso? A gente pode afirmar que a saúde está em colapso. A gente já chegou na situação que a gente não imaginava que ia chegar, né? O colapso já chegou. A saúde, ela já vivia numa situação de limite, né? Limítrofe. O que a gente aprendeu com essa pandemia é que a gente consegue expandir o atendimento médico, a gente conseguiu expandir até onde a corda foi esticada até o final já, né? E agora a gente chegou realmente no limite e a partir daqui para frente a gente está numa situação de colapso mesmo, infelizmente. O que significa quando a gente escuta relatos de que há 100 pessoas numa fila à espera de uma UTI, 50 pessoas? O que significa isso, tanto para o corpo médico, né, o corpo do hospital, quanto também para a pessoa? O tempo dela, a possibilidade dela de se curar está sendo anulada? Não, na verdade, quando a gente ouve que tem pessoas na fila de espera de uma UTI, são pessoas que estão aguardando aquela vaga formal de UTI, aquele leito com um monitor. O que é um leito de UTI? Né? A gente precisa primeiro entender o que é um leito de UTI. O leito de UTI é uma cama que você tem um paciente monitorizado, você tem a possibilidade de ventilar o paciente mecanicamente, então você tem toda uma estrutura de cuidados intensivos, como o nome mesmo diz, né? E você tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estão destinados ao cuidado desses pacientes. O paciente que está fora do ambiente de UTI, não necessariamente ele não está sob cuidados intensivos. A gente vive já acostumado no Brasil a ter pacientes em sala de emergência, a ter pacientes em alguns outros setores do hospital com cuidados intensivos. Então, esses pacientes que aguardam leitos intensivos, eles estão sob cuidados intensivos, não necessariamente não estão. Alguns pacientes podem não estar, mas a maioria dos pacientes que ficam aguardando vagas com necessidade de UTI, ele está num leito, com monitor, com ventilador preparado, com equipe médica destinada a esse paciente, equipe de enfermagem, de fisioterapeuta. Então, de maneira mais simples de dizer, ele está num leito de UTI. Só que ele não está formalizado nesse leito de UTI, né? Ele está sob cuidados intensivos, ele não está sem cuidados, né? É o que eu preciso diferenciar isso. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre a situação especificamente, então, da Santa Casa de Itatiba, e depois até acrescentar se o estado todo de São Paulo está indo na mesma direção, se né, há uma situação muito preocupante em todo o estado. A gente vive um momento em que os dados são apresentados para a gente de maneira muito díspares, né? A gente não consegue ter certeza absoluta de que está acontecendo no município do lado. A gente conversa com médico, conversa com colegas. Estou muito focado aqui em Itatiba, muito focado na gestão aqui, na Santa Casa, né? A Santa Casa de Itatiba é uma instituição de 120 anos. É uma instituição que teve um prédio novo construído há mais ou menos uns 15, 16 anos. E espaço físico a gente tem, a gente já tinha se preparado no começo da pandemia com ventiladores, com outros materiais,
e a gente tem respondido muito rapidamente ao crescimento dos casos. A gente conseguiu, a gente tinha aqui 10 leitos de UTI, hoje a gente tem mais de 30 leitos de UTI. A gente está conseguindo absorver a duras penas, através de muito esforço, a gente está conseguindo absorver os casos da cidade. Mas, assim, sempre no limite, a gente está sempre vivenciando aquele limite, né? Então, a Santa Casa, por ter uma estrutura física e uma estrutura de corpo clínico muito forte, ela conseguiu absorver isso. O que eu consigo comparar com outros municípios, através de dados pela própria imprensa, ou através de contatos com alguns colegas, que nós não estamos tão ruins assim. A situação nossa é crítica, a situação nossa é de colapso, mas a gente tem absorvido, a gente tem trabalhado muito diuturnamente, tanto a gestão do hospital quanto a gestão do município, prefeitos, secretários de saúde, muito conjuntamente. Então a gente se deu as mãos e vamos seguir junto. E isso tem dado certo, essa união tem dado certo para o município. Itatiba é uma cidade que acaba recebendo também doentes, pacientes das cidades vizinhas, ou não há essa necessidade? As cidades vizinhas conseguem também né, atender a sua população? Itatiba é uma cidade de 120 mil habitantes e ela está muito próxima de Campinas e muito próxima de Jundiaí. São cidades grandes, cidades com 800 mil habitantes e Campinas com mais ou menos 1.200.000. A gente tem 120 mil habitantes. Existe um fluxo de algumas outras cidades menores para cá. É esperado que isso aconteça, né? Então, a gente tem recebido, sim, alguns pacientes de fora, mas a maioria dos nossos doentes, eles são do próprio município mesmo. O senhor até foi a público, né, gravou um vídeo nas suas redes sociais, falando, né, e expondo a situação em que nós estamos vivendo hoje, até anunciando, né, que podíamos ali viver realmente um caos, e o caos, de certa maneira, chegou. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, o que motivou também o senhor a falar, né, a colocar para fora o que realmente estava angustiando. Aquele vídeo, ele foi gravado no dia do pré-natal, né, dia 24 de dezembro do ano passado. Foi após um plantão que eu dei, que foi um caos, onde chegou o paciente junto com trauma. E eu, particularmente, eu tenho uma compreensão dessa doença, que é uma doença que ninguém tem culpa, né? Eu acho que muita gente que tem adquirido a doença não tem culpa nenhuma de ter pego essa doença. Às vezes algum parente que vem de fora, a pessoa faz tudo certinho, ela se cuida, ela lava a mão, aí vem alguém e infecta ela, né? Então, as pessoas elas não têm culpa, na maioria das vezes, de estarem doentes. A minha bronca naquele dia, né, que eu saí e acabei gravando aquele vídeo, era porque estava tendo muito trauma. A impressão que eu tinha é que as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo dentro do hospital. Isso que está todo mundo falando agora, mostrando cena de hospital lotado, cena de paciente no chão, cena de paciente no corredor, falando que o paciente morreu sem oxigênio, isso não era falado na época. A gente vive dentro do hospital uma realidade que muitas vezes a gente não pode comentar na rua, a gente não pode vir a público e comentar um assunto, são assuntos pesados. Então, aquele dia eu saí do plantão muito chateado, que infelizmente eu tinha vivenciado um óbito de uma paciente que muito provavelmente não teria acontecido se os traumas que aconteceram na madrugada não tivessem ali. Então, aquilo me deixou muito chateado. E eu achei uma maneira, gravando aquele vídeo, de alertar a população aqui da cidade de que, para elas entenderem o que estava acontecendo aqui dentro, porque se elas se entendessem o que estava acontecendo aqui dentro, elas não pegavam e corriam, não andavam de moto correndo, não subiam no telhado. Então, foi uma maneira de me expressar nesse sentido. Porque os traumas acontecendo,
atrapalham muito a gente. Isso demanda muita estrutura hospitalar, estrutura humana e social. Então, na minha opinião, se você conseguir conter pelo menos os traumas evitáveis, a situação do hospital fica menos pior. Então, foi por isso que eu fiz aquele vídeo. É uma situação bem grande com a que vivemos agora, né? Inclusive, rolando também em sociais, nos WhatsApps, né? Mensagens falando sobre isso, para as pessoas tomarem cuidado, né? Se resguardarem de acidentes, para realmente não ter o leito, né? Destinado à Covid. Então, é uma ação que permanece, né, doutor? Sim, as pessoas elas falam muito de leitos, né? Ah, o leito, mas não é só leito. O leito é uma cama, é um espaço físico, né? A gente pode criar quantos leitos a gente quiser. A gente pode pegar um salão e botar um monte de leito. O hospital não é só leito. O hospital é recurso humano. O hospital é medicamento que a gente está tendo falta. O hospital é toda uma estrutura, é oxigênio, são insumos. Então, quando você tem um caso de superlotação e você de repente recebe um trauma grave de um adolescente, de alguém de 20 anos, esse paciente ele vai demandar muito do corpo clínico, muito da estrutura física do hospital, muito de insumo, e a gente não deixa ninguém morrer, né? A gente está ali para salvar a vida que for. O médico ele é treinado para isso. A gente nunca julga qual paciente que chega, a gente vai sempre tratar todo mundo igual. Então, é triste você ver que você pode, algum paciente pode faltar insumos, faltar o leito, o respirador ou medicação, porque uma pessoa foi irresponsável. E se a gente tivesse essa consciência geral, né, que no vídeo eu falo de empatia, as pessoas poderiam estar vivendo uma vida mais próxima do normal, com o hospital absorvendo os casos. Então, o fato das pessoas terem saído para as noites, isso demandou muito do hospital no sentido de trauma, isso também aumentou a efetividade. Então, eu penso que se a população tivesse tomar um pouco mais de cuidado nesse sentido, quem tem que sair para trabalhar, o Brasil tem que voltar a funcionar, poderia voltar de uma maneira, não precisaria ter essa parada que a gente está tendo agora, entendeu? O senhor acha que nesse momento, então, que nós estamos numa situação tão difícil, lockdown é uma opção? Então, na verdade, a gente não está em lockdown, né? O Brasil ele não tem estrutura social, financeira para fazer o lockdown mesmo, aquele stricto sensu, né? O lockdown que ninguém sai de casa. O Brasil é um país industrial. Se você para o Brasil, você não consegue movimentar coisas básicas. Então, eu sempre dou um exemplo. Fábrica de caixa de papelão, ela é essencial? As pessoas vão responder que não é. Mas como que você transporta medicamento sem caixa de papelão? Então, o Brasil industrial, do jeito que é, a cadeia de produção, ela é muito complexa. Eu acho que o Brasil não tem estrutura econômica nem organizacional para fazer o lockdown. O que a gente tem que fazer é uma parada inteligente. Só que, infelizmente, a população ela não entendeu, principalmente as pessoas, os mais jovens, que saíram de casa, que foram para balada, que ainda continuaram fazendo situações evitáveis. Né? Eu lembro que lá para o meio de janeiro para frente, eu de plantão na UTI, eu fui conversar com as famílias, eu acho que de 10 pacientes ali, 8 tinham se contaminado nas festas de fim de ano. Isso me deixou muito chateado. Então, e era uma situação evitável. O Brasil tem que continuar trabalhando, funcionando, só que tem situações que não faz sentido a gente ter. Então, pelo fato das pessoas não terem se cuidado, né, as pessoas terem saído para as festas, terem se reunido sem grandes necessidades, a gente está tendo que viver um momento agora de quase fechamento das coisas. Isso é muito ruim para o país.
Hum. O senhor falou algo muito, muito, porque assim, quando o senhor gravou o vídeo, estava ali, e um momento que as pessoas já tinham ficado vários meses, né, longe dos familiares, e falaram, não, acho que agora dá, agora que os números estão caindo, consegue se reunir. E ali muitas pessoas foram infectadas. Depois veio o mês de janeiro, mês de férias, e daí parece que perderam aquela sensibilidade de fazer a máscara. A pandemia não foi embora. Conforme os números caíam de contaminados, mortos, as pessoas baixavam. Isso, acho que é natural do ser humano abaixar a guarda, né? Ninguém consegue viver na situação de alerta máximo por um longo período de tempo. É natural que você vai perder o medo, que você tente sair um pouquinho de casa e não acontece nada. Aí no dia seguinte você sai mais um pouquinho. Aí você se reúne com 2, 3 pessoas, não acontece nada. Daqui a pouco você está se reunindo com 40 pessoas. Né? Acho que esse limite foi difícil de se ter. Não dá para culpar muitas pessoas por isso, né? Nesse sentido de ir abaixando a guarda. A única coisa que eu pontuo é assim, quando começou a encher de novo, que foi lá para dezembro, que foi quando eu fiz o vídeo, já era para as pessoas terem parado. E eu achava que depois das festas de fim de ano, as pessoas iriam aprender, porque o impacto foi enorme sobre a casuística. Mas, infelizmente, as pessoas não aprenderam. E agora perderam o medo de vez, né? Algumas pessoas perderam o medo de vez, infelizmente. Eu até escutei um comentarista, né, um jornalista falando sobre a questão dos jovens, né, que no começo se falava muito de que essa doença não tinha grande impacto nos jovens, né, tinha um impacto mais agressivo ali nos idosos. Mas hoje não é isso que o senhor vê no hospital, né? Tem muitos jovens internados. Tem muitos jovens. Tem paciente de 30 anos, tivemos paciente de 25 anos que não evoluiu bem, infelizmente faleceu. A gente vê realmente essa diferença de faixa etária, sim, muito visível, e não só de faixa etária, de complexidade de caso. Casos que evoluem muito rapidamente, então um paciente que antes demorava 10 dias para ter uma evolução ruim do quadro pulmonar, agora em 2, 3 dias ele já evolui muito mal. E muito paciente grave, infelizmente, muito paciente grave. E jovens. Tem um fator de gravidade que, para mim, é o fator que mais tem contribuído para a gravidade, é a obesidade. A obesidade tem sido, para a gente, o pior fator de risco para esses pacientes, independente da idade. Mas os jovens, a maioria é obeso. Olha, é um dado, né, que não se expôs até agora, é algo que eu não tinha escutado, essa questão até que os jovens, né, estão nesse quadro de obesidade. Até lembrando que muitas pessoas nesse período de pandemia abusaram também das comidas, né, fast food, entrega, porque estão no home office, muita gente aumentou o peso. Inclusive, eu gravei com um cirurgião bariátrico que disse que é bem provável que em um curto prazo de tempo nós tenhamos muito mais obesos no Brasil, né? Não só no Brasil, acho que no mundo todo, por conta do que nós estamos vivendo. E daí, pelo que o senhor falou, é algo muito preocupante, né? A obesidade, então, tem levado muitas pessoas a óbito. Tem muitas pessoas a óbito, e é natural que as pessoas estão em casa, estão sem nenhum tipo de diversão, nenhum tipo de recompensa. Aí elas vão na recompensa mais fácil, que a alimentação. Às vezes no álcool, às vezes em uso de drogas ilícitas. Isso tem aumentado não só a obesidade, tem aumentado violência doméstica, tem aumentado um monte de situação que estava escondido embaixo do pano. Em casa, fez com que algumas situações aparecessem mais, né? Então é uma mudança mesmo de comportamento.
E a obesidade está entre eles, claro, sem dúvida. A má alimentação, né? Então, isso aí tem sido muito impactante nessa pandemia. Doutor, eu queria que o senhor contasse para a gente a real situação dentro de um hospital em relação a essa doença. Tem muita gente acreditando que é exagero da mídia, é exagero do governo. Como fica um paciente com Covid? A gente tem que separar em duas épocas. A primeira onda, aquele começo, março, abril, maio do ano passado, de agora. Realmente, a mídia, o WhatsApp, essa comunicação entre pessoas no ano passado gerou um pânico geral, sem a necessidade de todo o pânico que foi gerado. Você abria jornal, você só via cova, você só via falar de morte, e a gente não tinha essa quantidade de pacientes graves acontecendo. Itatiba foi a terceira cidade com o menor número de óbitos por 100 mil habitantes. A gente via que existia um exagero midiático em cima da doença. E aí as pessoas se resguardaram e talvez não tenha acontecido em muita gente o que aconteceu agora. E a impressão que eu tenho é que a mídia ela acabou sendo descredibilizada nesse período. Então, muita gente que não acreditou em tudo que foi falado no passado, não acredita agora. Agora sim, realmente, a situação está muito crítica. Exceto na primeira onda em Manaus ou na Itália, em alguns pontos específicos. Nos Estados Unidos parece que também teve um período muito ruim, mas no Brasil, tirando Manaus, a gente levou a primeira onda melhor do que essa segunda. Então, eu acho que existe essa discrepância entre o que aconteceu e foi noticiado na primeira onda e o que aconteceu e está sendo noticiado nessa segunda. Eu acredito que demorou-se muito para a mídia agir em cima dessa segunda onda. Então, quando a gente já falava, quando eu gravei o vídeo, a gente já vivia numa situação de caos. A gente já estava gritando, mas as pessoas não acreditavam. Muita gente me mandou mensagem, me chamando de propagador do caos. Enfim, infelizmente, eu acredito que o exagero dado na primeira onda culminou na demora em dar a real situação nessa segunda onda, e aí acaba dando essa discrepância. Mas os pacientes são muito graves, é uma situação muito crítica. Os pacientes já chegam ao hospital numa situação crítica, já que parece que essa segunda onda, o vírus, a pessoa ela acaba desenvolvendo a doença muito rápido, o quadro mais grave, é isso? Exatamente, isso. Lá no começo da primeira onda, foi dado uma ordem, através do Ministério da Saúde, de que as pessoas não procurassem o hospital e só procurassem quando estivessem tudo mal. É muito fácil criticar essa ordem depois de tudo que aconteceu. É um engenheiro de obra pronta, né? Naquele momento, era o que tinha assim, na mão para falar, para se orientar os pacientes. A população, não procurar o hospital, só procurar quando estivesse muito mal. Hoje a gente sabe que o paciente, quando ele começa a ficar mal, quando ele começa a ter falta de ar, ele já vem alguns dias com a sua saturação, que é aquela oxigenação que tem no sangue, já baixa. Então, o segredo hoje, que eu falo para os pacientes, é a eterna vigilância. Começou a ter sintoma gripal, comece a medir a saturação. Se você tem condições de comprar um sacurídrico, compra um sacurídrico, anota de hora em hora. Se você não tem condições, procure uma UBS, que vai medir essa saturação 2 vezes por dia. E aí, antes de que você tenha falta de ar, você já procura um hospital, porque a sua saturação vai te mostrar que você está piorando. Então, quando os pacientes chegam para nós, como é muito rápido, e eles não têm esse acesso a essa informação de saturação, não têm acesso
a verificar a saturação, então eles já, infelizmente, chegam muito mal. E aí, quando a gente vai intervir, o paciente já teve uma fase inflamatória grande, e aí eles evoluem muito rápido. E a quantidade de pacientes que tem chegado no hospital é enorme. A gente dá alta para o paciente, a gente roda leito e chega mais paciente. A gente se sente enxugando gelo, né? Para a gente terminar essa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a linha de frente, né? Como estão os profissionais? Porque é um ano já numa loucura, né? Numa situação de guerra. Exatamente. A gente está cansado, né? A gente tem muita gente que não suportou a batalha, teve muita gente que adoeceu, tive dois colegas muito próximos que infelizmente faleceram. Tivemos muitos profissionais queridos aqui, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos que ficaram muito ruins entre a vida e a morte, sobreviveram. Então, a gente ver os nossos pares adoecendo não foi fácil, não tem sido fácil. A nossa sobrecarga de trabalho está enorme, mesmo porque não tem profissional no mercado suficiente. A gente aumentou aqui em 300% o número de leitos, mas a gente não aumentou em 300% o número de funcionários. Isso porque não tem essa quantidade de funcionários. Então está todo mundo trabalhando no limite, está todo mundo cansado, esgotado física e psicologicamente. Eu acho que é um momento que vai deixar cicatriz, tá? Na equipe médica, na equipe de enfermagem, os fisioterapeutas. É um tempo que a gente está crescendo no emocional. Acho que todo mundo que está na linha de frente está tendo um crescimento pessoal, espiritual, um crescimento científico muito grande, mas isso vai trazer cicatrizes, né? Igual alguns veteranos de guerra, eles têm alguns problemas no futuro. Eu acredito que essa geração de profissionais que esteve na linha de frente, invariavelmente vai levar consigo algumas cicatrizes. Se cuidar, isso pode acontecer, sim, muito. Para concluir, eu queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem, né, para quem está em casa e como que a população pode ajudar, então, nesse momento tão difícil, mas que precisa de colaboração de todos. Eu acho que a população ela pode ajudar muito, muito, muito mais do que ficar em casa e não sair de jeito nenhum, porque a gente sabe que é muito difícil evitar traumas evitáveis. Beber e dirigir, o que já é por si só um ato inconcebível, mas agora seria o cúmulo do inconcebível. Subir no telhado para arrumar o telhado. Eu tive muito trauma de paciente em casa, que fica parado em casa e vou subir no telhado, vou no sótão. Não façam isso, se cuidem, né? E também evite aglomerações com muitas pessoas. Se a gente aprender a conviver em sociedade, trabalhando, fazendo o país se movimentar, fazer a economia trabalhar, sem que a gente precise ficar trancado em casa, é o excelente. E para isso a gente precisa fazer o mínimo: usar máscara, lavar as mãos, cuidar para chegar em casa, nossos parentes que ficam em casa, evitar traumas leves. Então, se a gente fizer a nossa parte, o Brasil consegue seguir sem exageros de restrições para ficar em casa e sem um alto índice de infectividade. Eu acredito que é possível isso. Doutor, eu quero agradecer, então, a participação, doutor Luiz Gabriel Signorelli, diretor de operações da Santa Casa de Itatiba, e em nome também de toda a Rede Alesp, agradecer os profissionais da saúde, né, todos que estão ali na linha de frente, que são vários profissionais, agradecer a todos pelo empenho e o trabalho de vocês. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, Priscila. Fico à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Obrigado a vocês também, da imprensa, por estarem apoiando a gente.
É muito importante o trabalho de vocês. Essa pandemia não é só uma batalha dos profissionais de saúde, é uma batalha de todas as classes. A gente tem que se unir e temos que trabalhar juntos para vencer esse vírus e poder ter uma vida mais próxima do normal possível. Agradeço, obrigado. Obrigado, senhor. O programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.